Muitos de nós vivíamos na prática do pecado e éramos amigos do mundo. Quantos de nós, às vezes voltando para casa, nos sentíamos arrependidos de termos saído? Quantos de nós, com a cabeça já no travesseiro, não falávamos com nós mesmos: eu preciso mudar, tenho que sair desse ritmo de vida? A maioria de nós percebíamos o vazio, percebíamos a ilusão dessa falsa alegria. E mesmo nessa teimosia, sem procurar a ajuda daquele que podia ajudar, nossos olhos já manifestavam uma pequena luz e podíamos ver. A cegueira já não era mais total. Na verdade, Deus já estava nos tocando, incomodando, nos chamando para si. Portanto, a maioria de nós não encontramos Deus, mas Deus nos encontrou. Porém, a maioria de nós, ainda que tenha notado tudo isso, ainda que percebeu Deus chamando, continuam ignorando essa ilusão, essa falsa alegria, esse terrível incômodo e esse real vazio. A bondade de Deus tem alcançado muitas vidas que estavam perdidas, porque a pregação do Evangelho, o chamado ao arrependimento, está sendo esquecida. O Evangelho, antes de falar em salvação, antes de falar em graça, antes de falar em vida eterna, nos chama ao arrependimento. O chamado ao arrependimento está cada vez mais esquecido nos dias atuais. Muito se fala sobre bênçãos, promessas, restituições e vitória, mas pouco se fala sobre o arrependimento. O verdadeiro arrependimento causa um pesar, uma tristeza, uma forte contrição pelo mal cometido. Ele vem acompanhado de dor, de choro, de transformação de coração e mente, que nos aproxima de Deus. A pessoa passa por uma metanoia, palavra de origem grega que significa mudança essencial de pensamento ou de caráter. O arrependimento inclui afastar-se do pecado, voltar-se para Deus para obter o perdão. Ele é motivado pelo amor e reverente temor a Deus e pelo sincero desejo de obedecer aos seus mandamentos, pelo desejo de abandonar os maus caminhos e andar nos passos de Jesus. Podemos considerar também que o arrependimento é um estado de tristeza, de miserabilidade espiritual, movido pelo reconhecimento dos erros cometidos, que altera o comportamento do indivíduo. Assim, a pessoa abandona as más condutas e se volta para Deus como única forma de alcançar a verdadeira paz. Zacarias 1, do verso 1 ao 5. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram: assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras, mas eles
não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos, que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. O povo de Judá não deu ouvidos a Deus. Eles não deixaram seus maus caminhos e as más obras. Eles não se arrependeram. Na época do cativeiro babilônico, mesmo tendo visto o que aconteceu com seus irmãos do Reino do Norte, anos antes, quando foram levados cativos pelos assírios em 722 a.C. O profeta Zacarias faz um chamado ao arrependimento. Ele faz uma clara advertência para que o povo não ignore a palavra profética como as gerações anteriores. As gerações anteriores já haviam sofrido severas punições. O Reino do Norte nem mais existia e o Reino do Sul tinha retornado há pouco tempo da Babilônia. No verso 2 está dito: o Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Salmos 7:11. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Salmos 7:11. Pouco se fala sobre a ira de Deus. O Salmo 95 começa com adoração, louvores, mas termina em morte, em perdição, com Deus jurando em sua ira. Deus é amor, mas também é fogo consumidor, pois Ele é plenamente justo, puro e santo. Em Deus não há trevas alguma. O maior inimigo do Altíssimo é o pecado. Não existe paz entre o Criador e o pecado. A santidade do Eterno exige a punição da transgressão da sua lei. Nós temos que servir ao Senhor com reverência, tremor e santo temor. Abacuque 1, verso 13. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Pedro se arrependeu amargamente depois de ter negado 3 vezes a Jesus. Mateus 26:75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Não se enganem, Deus vai destruir todos os ímpios. O Senhor destruirá todo aquele que não se arrepender eficazmente, verdadeiramente, todos que não se desviarem das práticas reprováveis. Salmos 97, 3-5. Fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Salmos 37, 18-20. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça.
A Bíblia faz clara distinção entre o joio e o trigo, entre o pecador arrependido e o não arrependido, entre as ovelhas e os bodes, entre o justo e o ímpio. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os inimigos destruirá. O apóstolo Tiago diz que Deus tanto pode salvar como destruir. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? O apóstolo Pedro ressalta: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O filho pródigo, por exemplo, fez muitas coisas terríveis, mas obteve o perdão, pois chegou ao arrependimento. Lucas 15:19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. O arrependimento sincero humilha a pessoa, retirando-lhe o senso de merecer bênção e ao mesmo tempo preservando alguma esperança na misericórdia divina. O jovem se enxergava como totalmente indigno e estava disposto a ser tratado como um dos empregados. Suas transgressões lhe causavam pesar, choro e sofrimento, que somente poderiam ser aliviados pela graça, pelo perdão. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Lucas 15:20. O Pai se compadece dele e o recebe. A salvação do Senhor flui de uma misericórdia afetuosa por pecadores miseráveis, que reconhecem a sua pobreza de espírito, a sua insuficiência e buscam a redenção do Senhor com o coração contrito. É necessário deixar de lado todo o ego e todo o orgulho. Se o jovem tivesse permanecido em sua vergonha, se não tivesse disposto a se humilhar perante o Pai, ele morreria no chiqueiro, comendo as bolotas dos porcos, sem nunca mais se encontrar com seu Pai. Sabemos que o amor de Deus é imutável, mas Deus resiste aos soberbos. Deus está disposto a perdoar pelos méritos de Jesus, pela obra consumada na cruz. Todos aqueles que verdadeiramente se arrependerem de seus pecados. Por isso Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O problema é que muitas pessoas não entendem que crer em Jesus importa em conhecê-lo conforme está dito nas Escrituras, e não conforme é dito nos templos de pedra, e não conforme é dito nas seitas e denominações religiosas. Crer em Jesus importa em ouvir e praticar as palavras dele da forma como está na Bíblia. João 7:38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Lucas 6:46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Lucas 6:4-7.
eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Lucas 6, 4, 8. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Muitas pessoas começam a pregar o Evangelho com a frase assim: Jesus te ama, o que pode levar a pessoa a permanecer ainda mais confortável em seus pecados e delitos. Mas João Batista inicia o seu ministério dizendo: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Atos 13, 24. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4, 17. E os discípulos? Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Marcos 6, 12. João Batista não destaca o amor de Deus no início da pregação, mas sim a ira de Deus contra aqueles que não se desviassem dos maus caminhos. Raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Mateus 3, 7. E dizia mais João: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua ira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Mateus 3, 12. O arrependimento nos cura da cegueira espiritual. Nós não nascemos como filhos de Deus, nós nascemos como criaturas debaixo da ira de Deus, mas com o chamado para a conversão. Deus quer nos adotar como filhos. O diabo quer nos manter na cegueira para que não nos voltemos a Deus. O Deus desta era, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 4. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. 2 Timóteo 2, 24 ao 26. Pois que também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3, 18. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 3, 19. Que há muito tempo
desobedeceram. Quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio das águas. 1 Pedro 3,20. Por isso dizemos que aquela pessoa que ainda não se converteu não está liberta. Quando Saulo se converteu, nós vemos que lhe foram abertos não apenas os olhos físicos, mas principalmente a visão espiritual. Paulo vai explicar a sua conversão para o rei Agripa, em Atos 26:15 ao 18. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O profeta Ageu repreende o povo de Judá por suas prioridades mal ordenadas, e o povo responde com obediência. O povo se arrependeu dos maus caminhos e se voltou ao Senhor, que passou a abençoá-los. Ageu 2, do 19 ao 23. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no dia 24 do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os seus carros e os seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Seatiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. O modo como as pessoas reagiram à pregação de Ageu é exemplar. Ouviram com atenção, com temor e obedeceram. A pregação é o método que Deus ordenou para a evangelização e edificação. Não apenas os ministradores da palavra são responsáveis por pregar bem, de forma fiel, mas a congregação também é responsável por colocar em prática o que ouve. A pregação é o método que Deus ordenou para evangelização e edificação. Não apenas os ministradores da palavra são responsáveis por pregar bem, de forma fiel, mas a congregação também é responsável por colocar em prática o que ouve. A congregação de Ageu também dá uma lição sobre temor ao Senhor. As pessoas do período pós-exílio tinham perdido a visão e a energia para trabalhar em prol do reino, mas quando se tornaram conscientes da presença de Deus e o temeram, decidiram obedecer. O que tememos determina o nosso comportamento. Por isso a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando estamos conscientes da vontade e da santidade de Deus, passamos a enxergá-lo em cada parte da nossa vida, em cada passo que damos. Não basta apenas se arrepender de forma intelectual
ou seja, reconhecendo aquilo que está errado, mas é necessário se arrepender também de forma emocional, sentir tristeza no coração. Quem não sente tristeza pelo pecado ainda não passou pelo processo. A pessoa que se arrepende dá meia volta, ela volta para Deus, tal como o filho pródigo voltou para a casa de seu pai, depois de ter ido morar em uma terra muito distante. Na época de Ageu, os judeus haviam voltado do cativeiro da Babilônia, mas estavam cuidando de seus próprios interesses e não das coisas do Senhor. A ordem de Deus é: tornai-vos para mim. Se você se voltar para Deus, Ele se volta para você. Jesus dizia para as pessoas que estavam ao seu redor. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido desta maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Se lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Lucas 13, 1-9. Os apóstolos vão advertir os judeus que estavam em Jerusalém. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Atos 3, 19-20. Mensagem para a Igreja Apostólica em Éfeso. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Apocalipse 2, 5. Mensagem à Igreja de Laodiceia. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Apocalipse 3, 19. Hoje é o dia, hoje é o tempo de Deus. Não podemos perder a oportunidade sem sofrer as consequências. Deus cumpre tanto as suas promessas de bênçãos, quanto cumpre as suas promessas de disciplina e juízo. Tiago 4, 8-10. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Porque Deus tanto amou o mundo que deu a seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A terra é o habitat que Deus criou para os homens habitarem, mas não é o mundo. O mundo somos nós homens, criaturas de Deus, que criamos um sistema destinado à falência desde o princípio, cheio de corrupção e maldade. E é nesse mundo que devemos ter toda a vigilância e sobriedade,
porque esse mundo jaz no maligno. Vivemos nele sob constante pressão e tentação do mal, porque, como sabem, Satanás ainda é o príncipe desse mundo, até que o verdadeiro herdeiro tome posse. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu este mundo ao seu Filho unigênito, Jesus. Apocalipse 11:15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém.